Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso encontro de abril dos professores de terceiro ano. Temos poucas dúvidas no grupo, poucos comentários, poucas dúvidas, 2 professores que se retiraram. Então, na verdade, eu já vou começar o encontro contando para vocês que nosso grupo está perigando. Está perigando forte, porque o Léo me procurou também para me contar que talvez largue esse terceiro ano, né, Léo? É uma escola bem nova, uma situação bem delicada do Léo também. Então, esse grupo fica muito pequeno e eu com muitas demandas. Então, eu quero fazer hoje um encontro muito produtivo, muito positivo para vocês e que apoie para, junto com os outros, abastecê-los de alguma forma para esse ano. Mas eu acho que esse grupo tende a terminar, tá bom? A gente pode conversar um pouco melhor depois, porque os professores que continuam podem estar precisando muito, podem me convencer, mas eu estou achando que quanto mais os anos vão passando, eu vou sentindo também que vocês vão se sentindo mais confiantes, mais seguros, né, para tomar suas próprias decisões. E a Ana, por exemplo, eu senti que tinha a ver com isso, sabe? De estar no momento de estar com mais coragem, de estar mais empoderada, de já não estar precisando mais de tanto de ajuda. Então, a gente pode conversar sobre isso depois, mas quem está assistindo a gravação agora e não está ao vivo comigo, né? Não estava ao vivo comigo. Me dá um feedback de como isso fica, tá bom? Porque é isso, agora o ano realmente, depois do carnaval, né, ele começa a engrenar, começam a desenrolar vários trabalhos que estavam meio paradinhos, e tô achando muito difícil sincronizar tanta coisa, então eu tô privilegiando os trabalhos onde eu tô sentindo que o meu apoio, ele realmente está sendo imprescindível, ele está sendo muito precioso, e eu não tô sentindo isso no grupo, né? Seja pelos motivos que forem, eu não tô sentindo isso. Então, só para já pontuar isso para vocês já saberem. Além de um problema também bem prático, porque eu acho que esse cuidar uns dos outros, ele é uma via de mão dupla, né? Eu sou uma prof que, se vocês me procuram no WhatsApp, eu sempre respondo, mesmo com a bebê. Vocês me pedem material, eu tento responder o mais rápido possível. Se eu não respondi, eu vou lá, eu tento caçar, né, se eu não conseguir fazer o que eu prometi, eu tento arrumar uma outra estratégia. Eu sempre fico com essa coisa de não ficar devendo nada para os professores nos grupos de apoio diversos, porque são vários. Mas eu tenho sentido esse descuido de alguma forma em muitos âmbitos, né? A falta de tempo, mas tem também outras coisas que estão acontecendo, e não é só nesse grupo. Então é isso. Só para abrir um pouco o coração com vocês, deixa eu só responder o Léo. Porque ele me falou comigo ali no grupo. A gente tem alguns assuntos que são importantes. A Lígia, ela começou com o assunto da matemática, e eu sinto que esse é um assunto importante para entrar. A Rosana me procurou no pessoal para falar, para tirar algumas dúvidas. Parecia que a questão da Mãe Terra e a época do grão ao pão ainda estava um pouco nebulosa, ainda não estava clara. Mandei materiais, conversei um pouquinho com ela no WhatsApp para sentir um pouco melhor o que estava acontecendo. Percebi que tinha uma coisa que ia mais além da época, né? Tinha uma questão com a escola, num momento mais desafiador. Aconselhei a Rosana a não fazer a Mãe Terra agora, porque eu sinto que é uma época de muito encantamento pelo mundo. Eu acho que a gente, como adulto, como autoridade amada, como a referência, tem que estar muito bem para puxar essa época. Mas eu acho que mesmo assim ela fez e está enfrentando desafios. Então
vou esperar ela me contar como está sendo esse desenrolar dessa época. Então, eu vou começar por um ponto que talvez seja um pouco mais fácil de enxergar mesmo, né? A matemática, eu sinto que ela é mais fácil de enxergar. Oi, Léo! Tudo bom? Beleza. Aí eu comecei, tá, Léo? Tô falando um pouquinho de matemática, depois eu passo para ti me contar um pouquinho como estão as coisas. Tá bom. A Lígia falou assim, ó. Na época da matemática, estou ensinando unidade, dezena e centena, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes das contas armadas. As crianças precisam se situar em relação aos números, né, o valor posicional dos números, porque senão a gente entra na conta armada e aí embola tudo, né? E aí ela conta que alguns captaram a ideia e outros ainda não fazem a menor ideia do que ela está falando. E aí ela fala assim, se você tiver alguma sugestão de como trazer para o concreto ou dar uma sugestão de caminho, já me ajuda muito. E aí eu vou começar contando para ti, Lígia, que na verdade não é como trazer para o concreto, é começar do concreto. Então já teve um passo que foi, eu não vou dizer mal dado, porque eu não estou aí para ver como você fez, né? É muito forte falar um passo que foi mal dado. Mas um passo que precisa voltar, recomeçar, precisa de uma nova chance. Por quê? Toda vida que a gente começa uma coisa nova, e isso não é até o 3º ano, isso é até o 5º ano, pelo menos, tá? Mas eu nunca fui para o Fundamental 2. E eu me lembro que nas minhas aulas de seminário e com algumas amigas profs que passaram para o Fundamental 2, elas me contaram, Laida, no Fundamental 2 isso também vai acontecer. Primeiro é no concreto, primeiro é através da observação fenomenológica e depois, né, observação do fenômeno, observação no que eu posso apalpar, no que eu posso observar. E aí depois eu sistematizo, eu trago exemplos, eu trago para a lousa, eu trago para o caderno. Eu não tenho como fazer isso. Então teve um passinho aí que precisa voltar. Quando você me pede assim, qual é o caminho? O caminho ele é do concreto primeiro. Então a primeira coisa que a gente faz com as crianças é mostrar para elas com coisas, inclusive com eles mesmos, com as próprias crianças, né? Com o seu corpo, com os seus dedos, com elementos que eles podem tocar, que tem unidade até chegar no 10, e que esse grupo de coisas, tá? De grãozinho de feijão, de grãozinho de milho, de pedrinhas, de toquinhos, de pétalas de flor, quando eu junto mais de 9, ou seja, quando eu chego no 10, os adultos fizeram uma convenção, fizeram um acordo, né, de que esse grupinho de 10 é diferente de um separadinho de outro, né? E aí, quando a gente tem dois caminhos legais da gente reforçar com as crianças. Essa coisa no concreto, com os grãozinhos, com os elementos, aquela caixa que eu comentei com vocês em alguns momentos, que é uma caixa que tem a estrutura da conta armada. As crianças não sabem disso ainda, mas eu pego uma caixa, tipo uma caixa de sapato, ou uma caixinha de madeira, meio retangular, eu divido ela em 3, eu boto 2 divisórias e eu crio 3 espaços. Um espaço é o espaço da unidade, o outro espaço é o espaço da dezena e o outro é o espaço da centena. E aí, dentro do espaço da unidade, o que eu faço? Eu coloco as pedras soltas ali dentro. E eu vou colocar no máximo até 9 pedras. Né? Por quê? Para eles entenderem que a partir do 10, eu vou juntar em montinhos, em saquinhos ou em caixinhas, e eu vou colocar nessa outra prateleira, nesse outro território da caixa. E aí, no lugar do 10, a gente vai colocar vários saquinhos com 10. 10 grãozinhos de milho, ou 10 grãozinhos de feijão, ou 10 grãozinhos de canjica, ou 10
qualquer coisa. E na última prateleira dessa caixinha, no último território dessa caixa, a gente vai colocar uma caixa dentro da caixa. Eu tinha uma caixinha pequenininha que cabia dentro dessa caixa, que tinha 100 pedrinhas. Ou seja, eu juntei 10 famílias de 10 e coloquei ali dentro. Eu acho que partir desse lugar já é um pouco mais interessante do que começar na lousa. Por quê? Começando na lousa, eu estou partindo do pressuposto de que todas as crianças são plástica pictóricas, elas entendem o desenho, porque eu não vou partir de conta. Elas não estão armadas ainda, né? Então eu estou partindo do pressuposto que todas as crianças entendem essa linguagem, e isso não é verdade. Tem criança que é outra coisa, né? Tem criança que precisa de corpo, tem criança que precisa de ritmo, tem criança que precisa de música, tem criança que precisa de... Então, eu não posso só usar no meu caminho uma linguagem. Quando eu venho para o concreto, eu também não estou atingindo todas as crianças, mas eu saio de um lugar onde todas elas têm a oportunidade de compreender um pouco melhor, porque elas estão interagindo com aquele material. Tem criança que depois que saiu ali do concretão, vai precisar também, ou de um desenho, ou de uma música, ou, né, de alguma outra coisa, né? Mas a gente vai juntando essas ferramentas. Então é isso. Tem uma convenção entre os professores, digamos assim, isso pode ser diferente, isso não precisa ser assim, mas é muito comum a gente encontrar unidade, dezena e centena, cada um pintado de uma cor. E aí não importa qual é a cor que vocês estão escolhendo, mas vocês seguirem esse padrão, tá? Se eu estou pintando unidade sempre de verde, sempre de vermelho, eu tenho que seguir com esse padrão para a criança entender depois quando eu armo a conta, tá? E por que eu estou destacando essa questão das cores? Porque o valor posicional sistematizado na lousa também é um caminho para chegar na hora que eu estou apresentando unidade, dezena e centena. Tá? Eu já posso começar a colorir as contas assim. E aí depois, quando eu armo, aquele colorido não assusta mais as crianças. Tá? Eu vi que lá no grupo do terceiro ano teve uma prof que até botou esse exemplo, essa faixinha colorida na conta. Isso ajuda muito. A outra coisa é que eles precisam treinar bastante com esses saquinhos, contas aleatórias, para quando chega depois a conta armada, eles não se assustarem, a gente reforçar para eles, a gente lembrar a eles que eles sabem fazer aquilo. Então, por exemplo, peguem o saquinho com 10 grãozinhos, tá? E aí a gente vai fazer uma conta que é assim, ó, eu tenho 9 milhos e eu tiro 4. Eles já sabem isso. Se a gente fez um bom treino em roda, com bola, com palma, nossa, essa conta ela é muito fácil, né? E aí eles vão falar, nossa, prof, tá muito fácil. Então posso complicar? Agora a gente vai pegar 2 saquinhos. Agora a gente vai pegar 2 saquinhos. Se a gente pegou 2 saquinhos, a gente não tem mais 10 grãozinhos. A gente tem quantos? A gente tem 20, prof. Boa, então tá. Então, se eu pego do 20, se eu tenho 13, tá? Eu não estou trabalhando com 20, eu estou trabalhando com 13. Se eu tenho 13 e eu tiro 7, tem criança que vai precisar fazer no milho. Né? Tem criança que vai precisar pegar 13, tirar 7, para enxergar a conta que ela está fazendo. E aí depois... Só quer dar tchau? Tá, dá só um oizinho e vai. Pronto, agora vai com o irmão. Beijo. E aí, a gente vai indo assim devagar para quando a gente arma a conta, pinta os valores posicionais, eles não... Ai, meu Deus, que assustador, né? E é importante a gente começar desse lugar, que é um lugar de... Eu já sei o que a prof está fazendo. Nossa, essa é muito fácil. Por que a prof está fazendo? Sabe? Um lugar muito seguro para eles não se assustarem, tá? Acho que esse é um lugar legal de começar. Para a Lígia, que está começando agora essa história.
A imagem do armário na lousa também ajuda. Esse caminho, né? Esse caminho das prateleiras bem organizadas. Isso ainda não chega como uma explicação para a conta armada, mas são imagens que ficam ali ressoando, que conectam os assuntos, né? Dentro da conta armada tem o conhecimento de valor posicional, tem o conhecimento do que é unidade, o que é dezena, o que é centena. Então, desde essa primeira temporada de matemática, já começar a sinalizar para as crianças os símbolos que a gente vai usar. Porque aí toda vez que chega uma coisa nova, aquilo não assusta, porque tem um ambiente que a gente foi criando que é seguro. Eu já ouvi a prof explicando aquilo, eu já estou vendo aquilo se repetindo, né? Muito bem. Na semana passada, Lígia, quando você assistir a gravação, se você não entrar ao vivo para a gente bater um papo, quando você assistir a gravação, se você quiser, me manda um áudio, me conta com mais detalhes, funcionou, não funcionou, nossa, Laida, não tinha feito nada disso, esqueci, deletei, realmente fui muito pro teórico, agora vou fazer esse caminho, é suficiente, não é? Me dá uma devolutiva, tá? Porque eu fico meio no escuro quando vocês colocam uma dúvida ali, mas vocês não vêm para a gente aprofundar junto. Eu fico meio no escuro, assim, se eu tô indo muito, se eu tô indo raso, tá? Então você me conta depois. A mesma coisa vai valer agora para essa primeira época de ciências no terceiro ano. Por que eu estou reforçando no terceiro ano? Porque, na verdade, a gente já fez uma primeira época de ciências, que é a gotinha d'água lá no segundo ano. Estou trazendo isso porque quem segue com a turma tem a oportunidade de ouro agora de resgatar coisas que trabalhou com as suas crianças na gotinha d'água. Sabe aquela história de eu volto, mas eu vou um pouquinho mais fundo? Porque na gotinha d'água, que é a nossa primeira época de ciências, é a nossa primeira oportunidade com as crianças de acordá-las para a observação da natureza, né? Para reflexões mais profundas. Eu falei muito sobre isso no encontro de segundo ano na semana passada com os professores. Tem professor que, por insegurança, fica muito preso ao poema da Ruth Salles, que é primoroso, que é maravilhoso, né? Ai de mim questionar o uso desse poema, nunca, jamais. Mas só que se a gente fica preso ao poema, a gente pode ficar num lugar que é língua materna, arte da fala, que não conecta as crianças com o ciclo da água como uma observação de mundo, como um fenômeno da natureza, com uma conexão com a água real, a criança entender que inclusive a água passa por dentro dela. Se eu não provoco isso nas crianças, elas não vão chegar lá só com o poema. Então, o poema, no momento do pensar da aula, ele precisa desse elo que o professor vai fazer, né? E aí eu trouxe várias perguntas fofas, assim, que eu me lembro que na época que eu estava em classe, o nosso tutor, ele falava assim, a tarefa mais importante do professor de classe é a pergunta que a gente deixa morando nas crianças para o dia seguinte. Aí eu pensei assim, gente, eu já ouvi isso tantas vezes, a maior tarefa do professor de classe, a maior tarefa do professor de classe é tanta coisa, que às vezes a gente esquece dessa bendita dessa pergunta, né? Mas a pergunta, ela é muito preciosa, ela é muito importante. E eu dei vários exemplos para os profs. Por que eu estou falando disso agora? Porque na época da Mãe Terra, a época da natureza, a época do grão ao pão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? A gente precisa estar entendendo que é uma época onde a gente convida as crianças para enxergar o mundo com novos olhos, com olhos de quem quer ver o mundo, né? E essa é a nossa principal tarefa no terceiro ano, né? Um ano que às vezes tem muitas inseguranças e medos e meu Deus, o mundo real pode ser assustador sem o véuzinho da fantasia que cobriu ele toda a minha vida como criança, né? E aí a gente vai lá, pega as crianças pela mãozinha e conta para elas que a gente pode continuar confiando no mundo, que o mundo é belo, né?
O mundo é belo e a Mãe Terra é uma dessas oportunidades, né? De olhar para a natureza com esses olhos de veneração, olhar para o sol com esses olhos de veneração, né? De qual é o seu papel. E aí o que eu acho legal naquele material que eu mandei para vocês, tem vários profs que falam, nossa, lá esse material é muito complexo, é muito profundo. Gente, às vezes, quando a gente vai enfrentar o rojão de uma temporada, de uma época, né? É tanta coisa para a gente fazer que a gente deixa para fazer o mais importante, às vezes, um final de semana antes. Um final de semana antes da época começar, tá a gente lá estudando o material que o tutor aconselhou, que a Laida mandou lá no grupo do apoio, né? E aí, realmente, aquele material, ele não é um material para estudar assim. Ele precisa de tempo. Ele precisa de, sabe, um tempo ali com ele, digerindo, grifando, isso faz sentido para mim, isso não faz. Eu quero usar essa ideia, mas eu não quero usar essas palavras. Eu quero usar essas palavras, mas eu não quero usar essa ideia. Eu quero. Você precisa de um tempo ali para. Um mergulho na floresta não faz sentido para mim. A minha escola é urbana. Um mergulho no mar faz sentido para mim, mas como que eu conecto isso com a terra, com o plantio, Então, tudo isso, todos os materiais vão precisar disso, mas eu sinto que tem materiais que exigem mais tempo da gente para fazer isso. Esse é um dos materiais. E aí eu mandei para vocês até algumas decodificações, assim, gente, olha só, não se desesperem, é um material que nem é tão grande assim, talvez seja só umas 70, 80 páginas, mas eu entendo que vocês estão com pouco tempo. Vai nas páginas tal, tal, tal e tal. E aí, mesmo assim, ainda ficou difícil. Por quê? Porque precisa de maturação, precisa de sol, precisa de tempo, né? Essa imagem do sol como esse tempo que passa e amadurece os frutos, né? É isso, é o tempo. É o tempo em contato com uma coisa. E aí é isso. Quando a gente provoca, quando a gente pensa, quando a gente se permite fazer a coisa com calma, com qualidade, a gente para pensar em quais são essas perguntas essenciais para eu não cair em muita ciência, muita teoria, muito tradicionalzão. Por quê? Porque eu ainda preciso manter encantamento, beleza, mistério. Mas, ao mesmo tempo, são crianças que estão no Rubicão. Então, eu não posso só chegar e falar com uma linguagem muito trivial, muito infantil. Eles estão sedentos por informação. Então, por exemplo, como o desafio para o professor de classe no terceiro ano é como eu falo com as crianças sobre a importância do sol, sobre a conexão entre as plantas, sobre o ciclo de vida de uma planta, como que eu falo sobre esse, né? Onde a água entra nessa história, como eu crio perguntas importantes e interessantes para as crianças a partir dessa preocupação, que é eu nunca vou chegar para as crianças no terceiro ano e falar, então, gente, olha só, dentro da planta tem uma coisa que pega o sol e não, porque aí eu estou explicando o que é fotossíntese. É muito duro, é muito seco. Então, o que eu preciso contar para as crianças é, olha só, vocês já pararam para pensar que dentro do planeta tem milhares de seres vivos? Milhares, milhares de seres vivos. Tem um monte de gente e de seres vivos que não percebe como está tudo interligado. Mas a prof vai contar para vocês. Tem uma redezinha infinitamente preciosa e delicada que conecta tudo. E se a gente tirasse o sol, isso aí acaba. Vai lá com o Nunu. Toma, Nunu. Tá bom.
Quando a gente para pensar que se a gente tira o sol, toda essa rede, ela vai ficando tão fraquinha, ela vai ficando tão furada, Então, peraí, tem um elemento que sem ele não tem o resto. Gente, isso é muito forte. Por que será que isso acontece? Então, primeiro eu faço uma introdução, eu trago uma veneração, eu trago um amor, eu trago algum exemplo, eu uso palavras, interessantes para provocar nossa, é mesmo, prof, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu trago uma pergunta. Por que será que a gente não consegue viver sem o sol? Aí a gente pode ir mais além. Será que tem algum ser vivo nessa teia, nessa rede, que vive sem o sol? Como será a vida desse ser? A gente pode fazer, provocar eles nesse lugar, assim, de nossa, será? Meu Deus, aonde? Como? Só porque a gente tem que desenhar as perguntas, de 4 semanas, Não é uma pergunta, é todo dia tem que ter pergunta, A mesma coisa que a gente fez com o sol, a gente vai fazer com a água. Então a gente vai resgatar coisas que a gente trouxe da água, lá no ciclo da água, e vai trazer um pouco mais de informação agora, contando para as crianças, reforçando para as crianças também, que esse mesmo vínculo que a gente tem com o sol, a gente tem com a água. E todos os seres vivos também. Isso é como se fosse um alicerce. E aí a gente vai fazer a mesma coisa em relação à Terra. Então, tem 3 elementos fundamentais para a gente estimular a observação, a admiração e a gente trazer conhecimento imbuído de propósito, imbuído de beleza. É a relação com o Sol, com a água e com a Terra. E a partir disso, a gente vai trazendo mais informação, mas eu sinto que a informação ela tem que estar alinhada, ela tem que estar encaixada com imagens muito bonitas e com vivências que façam sentido. Eu não posso estar falando de um grão de trigo, de um grão de girassol, de um grão de milho, se a criança ela não está acompanhando esse ser se desenvolvendo. Ela está observando ele saindo da terra, porque é isso que vai gerar o encantamento. Então, ai, prof, mas eu não tenho um lugar para plantar o milho com as crianças, eu não tenho. Gente, vocês vão arrumar um vaso e vocês vão plantar o milho dentro de um vaso. Bota milho num vaso, girassol no outro, feijão no outro, já dá uma época de mãe terra sensacional, porque essas plantas elas vão começar a surgir, as crianças vão ter que levar para o sol, as crianças vão ter que botar terra, as crianças vão ter que botar água, as crianças vão ter que cuidar, vão ter que observar, Então é isso, sabe? Eu sinto que é esse lugar, eu acho que o difícil é despertar essa veneração, essa admiração, quando a gente não está mergulhado nessa atmosfera. Mas o professor de 3º ano, ele precisa estar, porque esse é o ano de ouro do Fundamental 1, onde a gente está conduzindo as crianças para esse olhar, de se reconectar com o planeta de um jeito diferente, se reconectar com os elementos, com o que ele já conhece, que de repente ele tem medo, que ele acha que ele já não conhece tanto, porque ele está enxergando com outros olhos. Então, todas as épocas têm isso por trás. Eu gosto de reforçar isso com vocês muito, assim, tem esse foco, tá? Então, me contem, a galera que está passando por esse desafio, se ajudei, se atrapalhei, se essas ideias já estão sendo implementadas, se precisa de mais dicas. É uma época que vale muito a pena deixar algumas coisas de lado para privilegiar a jardinagem, o botar a mão na terra, o ter um tempo para
para olhar para o que tem disponível. Mesmo que a horta da escola seja muito pequena, mesmo que a escola só tenha poucas árvores, né? Pelo menos uma vez por semana, então sai com as crianças da escola, ou tenha vasos para cultivar, né? Eu acho que cada um vai ter que pensar nas suas próprias estratégias para isso acontecer, mas isso, para mim, é tão precioso quanto o texto que a gente está escolhendo para o caderno, os versos que a gente está escolhendo para a roda, a música que a gente está cantando juntos, tá? E talvez eu não tenha contado para vocês isso ainda, para quem ainda está começando essa temporada e ainda está meio perdido em relação à roda, tem uma música que eu fiz nessa época que chama Estrelada. Ela é do Milton. Ela é do Milton Nascimento. E ela é muito perfeita para essa época. Tem um verso que é duro, que é ressecado, porque ele é para adultos, que eu traduzi, que eu transformei. Então, quem quiser usar essa música, me avisa lá no grupo, Laida, eu te ouvi, eu ouvi a gravação, eu quero usar essa música. Me conta como você mudou um dos últimos versos para ele combinar com o resto da música e a gente manter esse clima de veneração e não cair nesse lugar que ele cai um pouco nessa hora do verso, que é de os homens não cuidam da natureza. Então eu troquei as palavras para continuar rimando e a gente continuar com essa chama acesa de terceiro ano, que é a de o mundo é bom, o mundo é belo, sabe? A gente não pode resvalar para esse lado, né? Então eu troquei algumas palavras desse verso. Se vocês quiserem, depois eu procuro nas minhas anotações e eu coloco lá no grupo. O resto da música tá todo igualzinho, tá bom? Bom, é isso, gente. Eu vou ser bem propositiva para vocês também conseguirem aproveitar. Eu vou esperar a Rosana entrar agora, porque talvez agora ela consiga trazer um pouquinho. E eu vou dar uma passadinha. Léo, eu sei que você está trabalhando, mas se quiser aproveitar para me contar um pouco como estão as coisas, vai ser bom. Eu quero, Laida, só 5 minutinhos, eu já vou compartilhar. Show! Então tá, eu vou te esperar. Rosana, agora você está em trânsito ainda, eu vi que você caiu, você consegue falar? Eu estava até agora falando contigo sem estar contigo, então também pode ser só assistir a gravação também, mas se você quiser, se você já tiver estabilizada e quiser aproveitar para trocar um pouquinho, tudo bem, tá? Você me conta se puder. Se não puder, a gente segue pela... Agora estou... Peraí, deixa eu só ver o que ela disse aqui. Ai, quem tá assistindo a gravação, desculpa, gente, é porque eu sou super ruim aqui de encontrar o chat. Tá no médico. Tá bom. Então, depois você assiste a gravação. Eu falei um pouco sobre algumas dicas mais práticas, mas na verdade foram mais reflexões sobre essa temporada. Eu sinto que o apoio pedagógico ele é um espaço muito importante para vocês também trazerem como estão as coisas, porque a vida de professor de classe, ela é montanha-russa, né? Montanha-russa mirabolante, assim, não é uma montanha-russa assim de um parquezinho para crianças pequenas. É um parque de diversão bem radical. Então, é uma oportunidade de... eu sinto que os grupos de apoio, onde os professores se expõem mais, o trabalho ele ganha uma profundidade, ele ganha uma consistência, porque vocês aproveitam esse espaço para organizar os pensamentos. Não é só
o que a Laida pensa sobre isso, o que meus amigos, meus colegas estão pensando sobre isso, o que eles estão fazendo nessa época também para eu me inspirar. É um lugar onde eu tenho uma oportunidade, às vezes é um dos poucos lugares, né? Porque a gente tem poucos pares para se abrir sobre os desafios que a gente tem dentro de uma escola Waldorf. E toda vez que eu preciso botar para fora um pensamento, uma experiência, um desafio, eu preciso me fazer entender, porque esse é o princípio da comunicação, né? Não basta só eu falar que nem uma doida, eu preciso que quem está ouvindo me entenda. E para isso, eu preciso ter o mínimo de coerência, eu preciso organizar, né? E aí, quando eu faço isso, eu me escuto. E aí eu saio de um lugar que é aquele convívio completamente psicodélico, completamente psicodélico com os meus próprios fantasmas, e eu tô olhando aquilo com olhos mais racionais, eu tô me ouvindo como outras pessoas, né? Eu sinto que isso nos coloca num lugar muito mais maduro, né, para enxergar, para acolher, para entender, para metabolizar, tudo isso. Então é isso, sabe? Só para deixar sempre essa porta aberta, sabe? Para vocês se sentirem muito acolhidos de trazer as coisas para a roda sem ter um julgamento da parte de cá, porque, gente, foram 10 anos de escola Waldorf, já vão fazer 5 que eu tô fora, e às vezes eu olho para trás assim, eu penso, nossa, como foi que eu sobrevivi? Porque, sabe, nossa, era muito over, porque nós não éramos 6, né? Nós éramos 5, mas eram os 5 dentro da escola. Então, a gente voltava para casa e o ar não mudava, a gente não oxigenava. Eu não sei mesmo como a gente sobreviveu, sabe? E ao mesmo tempo, hoje em dia eu olho algumas coisas e eu penso, que bom que a gente sobreviveu, né? Outro dia o meu filho, que vai fazer 20 anos, ele me surpreendeu totalmente, porque ele saiu de casa, ele foi estudar em São Paulo. E alguns episódios com o João são muito interessantes. Ele agora está tendo que mudar de casa lá. O Chico está indo para ajudar nessa operação de mudar de casa em São Paulo, né? Porque ele ficou instalado num lugar e agora vai precisar sair desse lugar. E aí ele estava nessa de trazendo coisas que ele já tinha levado, escolhendo coisas que estão aqui para levar. Mas a gente tem uma coisa assim de não desmontar o quarto dele, né? Para quando ele vem para casa e ele encontra o quarto dele exatamente como sempre foi. E aí, outro dia eu estava ajudando ele a dar uma arrumada nas coisas, e aí ele é virginiano, todo organizadinho, e aí eu achei uma caixa na prateleira com todos os cadernos, porque ele fez os primeiros 5 anos, né, numa escola Waldorf, depois que ele foi pro mundo tradicional. E aí eu falei, filho, o que é isso? Ele falou assim, não mexe nessa caixa. E eu falei, o que tem nessa caixa? Agora eu fiquei curiosa. Ele falou, mãe, isso são as coisas do Alecrim, não pode mexer nessa caixa. Rapidinho, deixa eu só negociar aqui com... E aí foi muito legal que ele falou, não, essa caixa aí, ela fica aqui em casa, é minhas coisinhas preciosas da escola. E aí eu falei, posso dar uma olhada? Vamos ver se tá tudo... E tava tudo super organizadinho, assim, sabe? Imagina, o cara tá na faculdade agora e, tipo, não pode mexer nisso, sabe? E ele não fez isso com mais nada da escola, né? As coisas do ensino fundamental 2, as coisas do ensino médio, ele, tipo, não era um cara apegado com as coisas, entendeu? Não era, não, é toda a minha trajetória escolar está guardada. Era só as coisas do Alecrim que estavam guardadas. Eu achei muito bonitinho.
E, enfim, várias memórias que a gente também construiu, né? Só pra gente não achar também que é só flagelo. Porque às vezes a gente entra nesse lugar, né? De meu Deus, cara, que loucura. É, enfim, então tá. Alguém pode agora. Vai, Léo. Agora, passou os teus 5 minutinhos, me conta um pouco. Eu tô doida pra te me contar o que tá acontecendo. Ai, que bom te ouvir, né, Laida? Eu entrei aqui porque eu estou trabalhando também, mas eu tô. É bom compartilhar isso que você acabou de dizer, né? É, essas trocas, né? Nossa, como é bom. Cada vez a gente, tipo agora mesmo, né? Você falou do concreto lá na matemática e eu trabalhei agora eu estou com a época de matemática, de números, né? E estou começando a unidade, dezena, centena, né? E eu trabalhei pouco a parte concreta, assim, porque eu trabalhei o ano passado bastante, mas eu estou sentindo que eu estou na segunda semana, né, de números. E eu estou sentindo que eu vou precisar dar uma resgatada assim no concreto. É bom também, né? É como você falou, tem algumas crianças que pegam, tem outras que não. Mas eu criei uma imagem muito boa assim. Eu estou curtindo muito, né? Como eu estou trazendo para eles, porque o ano passado a gente finalizou o ano, aliás, números, né? A última época de números a gente finalizou no sítio do vovô matemático. E lá no sítio do vovô, bem, tudo é matemática, né? E isso também foi uma coisa que eu trouxe para mim também, né? Então, porque daí sempre tem aquela história, matemática, não sei o quê, né? Tipo, eu falo, gente, a gente fica com esse fantasma, né, na cabeça. Aí as crianças, você vê pessoas falando, adultos, né? É porque é o jeito que eles aprenderam mesmo, né? Porque assim, é tão lindo, né? E aí eu trouxe o sítio, e lá no sítio tudo é matemática. Desde a galinha que põe os ovos, quantidade de galinhas, quantidade de milho que ele dava para as galinhas, quantidade de que ele plantava e quanto que perdia, quanto que ele colhia, quanto que ele vendia, quanto que ele doava. Ele ia consertar um galpão, ele precisava saber a quantidade de madeira, a quantidade de prego. Então, assim, né, eles vivenciaram muito. E o ano passado eu estava bem no concreto, assim, então a gente fazia bastante as contas, a tabuada, eu ensinei com as pedrinhas, e daí eles juntavam e contavam, mais cinco, né, mais seis, e iam. Aí eu achei que esse ano eu senti assim, não sei, assim, eu falei, eu já trabalhei bastante, acho que eu vou ir mais para a história, né? Mas assim, eu vou adiantar, né? Eu estou sentindo agora que eu vou voltar para o concreto. Vou trazer um concreto. Mas eu trouxe agora que o filho, né, do vovô matemático, ele abriu uma quitanda. E aí nessa quitanda ele está recebendo frutas, legumes, verduras, e ele está organizando essa quitanda. E aí a quitanda, ele começou a receber quantidades grandes, né? E aí essa quantidade grande era muita coisa, até para ele contar, para ele organizar, estava ficando nos sacos e aí estava estragando, né? E aí ele colocava na bandeja ali, na tábua, né? Que ele tem ali, esqueci o nome agora da. Mas enfim, ele colocava ali e ficava tudo meio bagunçado, não sei o quê. Ele começou, aí a partir dessa necessidade da banca, ele começou a agrupar, né, de 10 em 10. Eu ainda nem cheguei na centena, eu estou 2 semanas trabalhando, então eu estou fazendo bem devagar, né, e aí eu estou trazendo para eles essas, que agora está um pouco mais difícil, né? Tipo, hoje mesmo eu até queria lembrar, eu estou sem meu caderno aqui. Mas aí foi uma conta que era tipo 67, era 77 e ele tinha vendido 68. Ele tinha 77 no caixa ali no estoque, ou seja, ele tinha 7 saquinhos e mais 7 unidades.
E aí veio um amigo dele e comprou 68. No caso era bergamotas, né? Mexericas, assim. E aí foi uma super conta, porque eles tiveram que tirar 60 de 70, né? E aí eles tiveram que pegar o que tinha na banca, que era 7, só que o amigo dele precisava de 8, então eles tiraram 7 da banca e tiveram que desfazer um saquinho, tiraram uma do saquinho e o restante do saquinho, que aí não podia ficar 9 no saquinho, eles viraram lá no tabuleiro, que é a parte das unidades, né? E assim, eu vi que assim, nossa, foi uma super conta hoje, né? E eles criaram várias relações. Eu achei que até se tivesse o concreto ia ajudar mais ainda, né? Mas aí uma coisa que eu também tenho feito, né? Eu tenho feito tipo uma dessa por dia, no máximo. Essa coisa do tempo também, né? Porque teve, no começo da época, eu trouxe 3 contas num dia. O ano passado eu trazia, né? E aí eu percebi também, eu até estou associando com o que você falou, da observação da natureza, do olhar o mundo, de não trazer um conceito, né? Não falar sobre a fotossíntese, mas falar da importância do sol, né? Então eu estou tentando também trazer isso cada vez mais para todas as épocas, né? Então a vivência de uma conta, né? A experiência dessa conta, você conseguir separar os saquinhos, você conseguir entender ali, né? E aí, se eu conseguir trazer isso para o concreto também, eu acho que vai ser mais ainda. Então, na hora que a gente armar a conta, eu imagino que eles vão fazer, só vão fazer, né? Então tá indo, tá fluindo, mas dá para melhorar, né? No mais é isso que eu estou vivenciando lá com eles, né? Eu tô curtindo, assim. Temos mais um pouco aí. Essa história é muito boa. Você já tinha me contado dessa história, né? Eu falei para ti, poxa, essa história é genial, porque ainda pode ter, na hora que chegar a centena, ainda pode rolar um, poxa, o filho agora da quitanda juntou uma graninha, arrumou um caminhãozinho, arrumou um tratorzinho, para a coisa ficar ainda maior de quantidades e o 100 poder aparecer dentro dessa história. Essa história é muito boa. Eu acho que se você sim sentir que tá indo, que tá avançando e tá indo tudo bem, só que a informação que a Lígia me trouxe foi o contrário, né? Tem criança que tá perdida, tem criança que não tá entendendo nada. E aí eu sinto que se a gente dá esse passo atrás, eu acho que isso pode ser um ritmo quase semanal, sabe? Eu dou uma avançadinha para frente, aí eu volto um pouquinho, para eles se sentirem seguros, porque o concreto a gente não compromete, né? Não tem problema eles se sentirem seguros demais. Isso nunca vai ser um problema, né? Eles sentirem que tá muito fácil. Isso não é um problema, né? O problema é o contrário. O problema é eles se sentirem apertados, eles se sentirem assustados com uma coisa que a gente está trazendo que eles não estão conseguindo pegar. Então, acho que sempre esse lugar também de um pouco mais descontraído, né? Quando eu vou para o concreto, o pegar as coisas, e parece que tem um resgate aí dessa criança, né? Então eu mostro para eles, eu reconheço que vocês estão amadurecendo, vamos olhar para o mundo, vamos refletir sobre o mundo, né? Tem uma coisa de eu tô junto e tem uma outra coisa que mas eu sei que também vocês ainda são crianças, vamos, né? Então a gente vai contando com esses sinais, buscando esse equilíbrio. E foi bom você ter trazido essa reflexão assim de porque o concreto, o parar para pensar, o provocar perguntas não cabe só para ciências, né? Cabe para tudo. Então, no mundo da matemática também, né? Como a gente resolve esse problema? Como esse desafio que está se apresentando para o filho agora do vovô da matemática, como ele vai resolver isso, né? Isso também podem virar perguntinhas ali dentro, né? Como que ele vai organizar isso agora para não ficar perdendo as coisas? Eu sinto que essa postura que ela é mais propositiva. A gente vem de uma cultura
educacional, que ela é muito a do o professor é o detentor de saber. E acho que isso é o principal lugar que a gente precisa desconstruir como professor Waldorf. Né? A gente está o tempo todo querendo construir conhecimento junto, a gente está provocando eles para encontrarem as próprias respostas. E às vezes as respostas são diferentes, mas são válidas também. Né? E aí esse lugar também é muito legal. E eu queria compartilhar contigo isso, acho que pegando bem esse gancho que você está falando, que daí teve uma criança que errou a conta, né, hoje. E aí uma outra virou e, tipo, ela errou para menos, né? Aí teve uma outra que virou para ela e falou assim, mas você está vendendo errado pro seu amigo, sabe? Tipo, veio uma sensação. Aí eu já peguei o gancho e falei assim, tá vendo, crianças? Por que que a gente precisa ter um cuidado na hora de fazer a conta, na hora de cuidar do que a gente, né? O Zeca, né? Eu trouxe ele lá. Falei, tá vendo a preocupação do Zeca? Imagine se o amigo dele vai para casa, confia nele, e aí chega em casa, ao invés de o resultado era 8, ao invés de 8, ele chega em casa e tem 6. O que ele vai ficar? O Zeca vai ficar envergonhado com ele. Mas não porque ele errou, né? Porque ele às vezes não tomou cuidado, uma atenção, né? Então, assim, olha como é importante a gente aprender a fazer conta, a gente aprender a ter esse cuidado, né? Então foi uma situação muito boa, assim, né? Essa coisa do troco também, quando começa a rolar o dinheiro, né? Eu não sei se veio eu não sei qual aluno, mas lá no terceiro ano a gente começou a gente também tinha essa coisa da quitandinha, desde o primeiro, né? A fazendinha, a quitandinha, são imagens que eu gosto muito também. E aí no terceiro ano tinha um dos alunos que propôs da gente ter dinheirinho. Aí uma mãe, ela pegou ai, como é que é o nome daqui? Banco Imobiliário, e usou as notinhas do Banco Imobiliário como uma inspiração para fazer notas para minha turma. E aí ela fez como tem no real. Ela fez uma notinha de 2, uma notinha. Eu acho que eu não sei se ela chegou a fazer a de 5, porque a gente usava mais a de 5 também, né? Depois que ela sumiu, agora eu não me lembro. Tem a de 10, tem a de 20, tem a de 100. Eu lembro que tinha mais uma quebrada no meio, eu não sei se era de 1 ou de. Eu acho que era isso, era de 2 e a de 5, e tinha moeda. Enfim. E aí foi muito legal, porque a gente tinha as pedras para a gente fingir que eram as coisas da quitanda, porque a gente não tinha mais tantas coisas na quitanda, né? No primeiro ano, o nosso acervo de quitanda funcionava, mas no terceiro, né? E aí a gente usava a imaginação ali. Vamos fingir que os milhos são a mandioca, vamos fingir que os grãozinhos de milho são o saco de farinha, vamos fingir que os grãozinhos de milho são qualquer coisa. Mas o dinheirinho ajudou nessa outra percepção. E aí eles sacaram que tinha uma coisa por trás, que tem uma coisa por trás dessa troca, que ela não fala de beleza, mas ela fala de uma outra coisa muito interessante também, que é a justiça. Eu saber dar o valor que é certo para as coisas. Eu percebi que a gente começou a trazer para dentro da turma uma conversa que era muito profunda, muito interessante sobre o preço dos alimentos, o valor que aquilo tinha para o agricultor para fazer aquilo chegar no mercado. Então, um dia uma menininha, a Yara, ela chegou e falou assim, minha mãe falou, prof, que a gente foi na feirinha e que não sei o que estava muito caro. E aí eu peguei aquele gancho e falei, cara, o que é o muito caro? Né? E por que está muito caro agora? E aí isso tem tudo a ver com a Mãe Terra, isso tem tudo a ver com as profissões, isso tem tudo a ver com o terceiro ano inteiro, né? As crianças entenderem que os alimentos, eles não estão disponíveis na natureza o tempo todo.
Então, às vezes, aquele alimento, ele tá caro naquela época, porque aquela não é a época dele. E aí eles, deu um bug nas crianças, assim, de nossa, né, e aí eu vi que tinham vários que, nossa, prof, mas como que a gente faz para descobrir, né, o que tá na época, para a gente poder não gastar tanto e a gente aproveitar e comer as coisas, né, porque aí eu falava muito sobre isso também, né. Isso talvez não seja uma coisa tão natural para qualquer professor de classe, mas para mim é o meu berço, né, o sítio, o movimento agroecológico da minha cidade, né? A gente já teve barraquinha na feira, né? Então, assim, isso é uma coisa que fala com o que vem antes da prof, né? Então, conversar sobre isso com as crianças, para mim, era muito natural. Não era um esforço, né? E aí, e eu sinto que tudo que é muito verdadeiro para nós, a gente acaba encontrando caminhos para trazer para as crianças de um jeito que é muito interessante, né? E aí eu percebi que eles ficaram nesse lugar, assim, né? Se agora está na época e a natureza já está nos presenteando com isso, o homem, ele simplesmente ele vai ali e colhe aquilo. E para isso ele não precisa fazer nada. Ele não precisa usar nada, ele não precisa defender de nenhuma praga, ele não precisa usar nenhum defensivo, ele não. Então a gente. E aí, esse lugar também de entender que o agricultor que usa um veneno, ele não está fazendo aquilo porque ele é mau. Ele não está fazendo aquilo para sacanear ninguém. Ele, inclusive, é o que mais se contamina. Ele faz aquilo porque ele precisa. Então, o outro lado das coisas, né, para eu ir lá e aí, assim, na reunião de turma eu tive vários feedbacks muito legais das famílias, assim, não, agora eles querem me ajudar a escolher as coisas, eles sabem um monte de coisa que tá na época que eu não sabia, né, eles não me deixam mais comprar um monte de coisa que eu queria comprar porque tá caro, ou porque tem muito veneno, ou porque, o que tá acontecendo, né? Tipo, cara, isso é muito legal. Como que a fala mais interessante para mim foi: nossa, eu nem sabia que meu filho dava conta de pensar isso. Olha o tanto de longura que ele foi de onde eu achava que ele estava. Eu olhava para ele e achava que é só uma criancinha de 9 anos, e olha a profundidade do que ele já está dando conta de pensar, né? E você está levando ele para pensar sem cientificismo, então não precisa ser assim. Cada um vai fazer isso do seu jeito. Mas eu acho muito importante compartilhar isso com vocês, para vocês sacarem também que dentro da porta dos conteúdos e do que precisa ser apresentado, né, se a gente for pensar isso, né, o currículo, tudo vai passar por nós. Nós somos os porta-vozes dessa cultura da humanidade. Então, se permitir encontrar esses lugares que são muito potentes, que são muito brilhantes, que são lugares que mexem com o nosso coração, né? Porque isso vai tocar nas crianças de um jeito completamente diferente, né? E às vezes isso não é nas ciências, né? Às vezes isso é na matemática, às vezes isso é na música, às vezes isso é no desenho, né? E nem deveria ser em todos os lugares, tá tudo bem também. Mas a gente reconhecer esse humano, né? Que está permeando tudo e que dentro dessa pedagogia pode se manifestar na sua inteireza, né? Não precisa se esconder. Ele é importante também, né? Eu acho que isso é muito bonito. Então, é isso. Que bom, Léo. Essa tua partilha eu acho que pode ajudar bastante a galera também que está na matemática. Essa historinha é muito fofa. Você tem que escrever, cara. As tuas histórias da matemática são muito boas. Depois tu vai esquecer. Tem que guardar, tem que escrever para ficar guardadinho. Beleza, então. Bom, a Rosana tá no médico e não tá podendo compartilhar, mas Rosana, depois tu assiste a gravação,
me conta como ficou parado dessa vez, tá? E aí a gente vai trocando, a gente vai dando uma lapidada no formato do grupo, se está funcionando, se não está. Hoje a Lígia não chegou, tem mais prof também que não chegou, mas esse grupo está bem pequenininho. O Léo já avisou que também talvez em breve saia, né, Léo? Então, vamos ir conversando sobre esse grupo do terceiro ano, se a gente continua com ele ou não, tá bom? É isso, pessoal. Bom resto de mês, bom trabalho, a gente se fala. Obrigado, Laida. Valeu.